Zé, foram muitas amizades. Eu conheço casos de gente que era amiga há 30 anos, amiga tipo Best Friends Forever, e que não se falam mais. Isso começou com as jornadas de junho, 13, depois 14. E você, seus amigos? Eu falo com o Freixo, com o Wagner, sem problema nenhum. Sobre tudo? Eu não gosto muito de falar de política com eles, não, justamente para não acontecer isso. Mas, na verdade, não é nenhuma ruptura ideológica, porque se eu for caracterizar a minha posição política, eu sou um socrático, eu sei que não sei. Por exemplo, eu leio Marx, ou Engels, ou correlatos, derivados, e eu não compro a construção teórica do marxismo. Eu não acho que o marxismo explica a sociedade. E muito menos a ideia de que você concentrar o poder... numa classe, seja qual for, vai resolver qualquer problema social. Eu tenho um medo danado disso, eu acho que vai tender à falta de liberdade. Por outro lado, se eu ler, sei lá, Adam Smith, Hayek, von Mises, qualquer desses liberais, eu também não compro. Eu vejo 1 milhão de furos, eu vejo que a economia de mercado tende a concentrar a renda, tende a formar oligopólios e tudo mais. Então, eu acho que a virtude está em algum lugar do meio. Aí não era Sócrates, era Aristóteles mesmo. E acho, pois é, tá aí. O caminho do meio. O Buda. E acho que eu não consigo ter ideologia. Se existe alguma discordância minha com o Wagner e com o Freixo, é porque eles têm ideologia. Aliás, tem tanta ideologia que o Wagner Moura está dirigindo um filme agora sobre um controverso personagem da nossa história, nem tão recente, Carlos Marighella, que para a direita é um monstro terrorista e para a esquerda é um herói. Se você fosse filmar a biografia do Marighella, ele seria um filme de bandido ou mocinho? Seria um filme como eu faço. Eu acho ótimo o Wagner estar fazendo o filme do Marighella, acho ótimo fazer nesse momento. E acho importante olhar para o Marighella. Eu não sei exatamente como que ele está olhando, eu não li o roteiro, etc, etc. Do mesmo jeito que super personagem, é uma história do mesmo jeito que você olha para o Sandro, que está fazendo uma coisa extremamente violenta dentro de um ônibus, e você tenta ver de onde veio aquela violência, o que constituiu aquela violência, aquele indivíduo ali, ou então para o Bose e para a Brigitte no Entebbe, você pode olhar para o Marighella assim e ver por que o Marighella e outros revolucionários se formaram naquela época. Acho interessante e acho que o Seu Jorge está fazendo o Seu Jorge é o Marighella. O Seu Jorge é meu companheiro lá de Los Angeles. Eu acho uma dupla incrível. Os dois estavam no Tropa 2 e acho que vai ser um filmão. O Seu Jorge disse que o Wagner está dirigindo fino e o Wagner bebeu muito os diretores que... O Wagner sempre pensou como diretor. E o Selton Mello, que está no Mecanismo, é a mesma coisa. Eles são grandes atores que pensam do ponto de vista da direção. O Selton já tem 3 ou 4 filmes. O Selton já fez 3 ou 4 filmes. Wagner está indo para o seu primeiro. Vamos incluir na conversa agora um jovem cientista que também estuda o povoamento das Américas, mas ele vai por um outro viés. Ele extrai o DNA de restos humanos. Ele é um bioarqueólogo. Acho que eu estou certo. André Strauss. Mas jovem mesmo. Quantos anos você tem? 34. Não é tão jovem. É bastante jovem. Daqui da nossa perspectiva, a gente sabe como ele é jovem, né? Tá bom. André, o que é bioarqueologia ou arqueogenética? Mas são coisas distintas, né? Ah, é? A bioarqueologia é a especialidade dentro da arqueologia que se dedica ao estudo dos esqueletos humanos, né? Que traz uma ampla diversidade de informações sobre o passado. Desde questões mais biológicas, como a genética, quem eram nossos ancestrais, até coisas, quais doenças que tinham, que marcam nos ossos, e também questões culturais, como é que eles enterravam os mortos, os rituais funerários. Então, o bioarqueólogo é o arqueólogo que se especializa no estudo dos esqueletos humanos. E a arqueogenética já é molecular? A arqueogenética já faz parte dessa antropologia molecular, né, que, como o nome diz, a ideia é extrair o DNA desses ossos e fazer estudos genéticos para também entender melhor o passado. Mas você faz esse tipo de pesquisa não lá na Serra da Capivara, você faz em Minas, Lagoa Santa? Não. Na verdade, assim, o nosso grupo de pesquisa faz análises arqueogenéticas de diversos lugares do Brasil. A gente chegou a processar algumas amostras da Serra da Capivara, que eu sou bioarqueólogo da missão francesa do professor Boedá lá.
mas a gente, infelizmente, não conseguiu, né, extrair o DNA. Difícil. Em Minas Gerais, a gente coordena as escavações na região de Lagoa Santa, né? Então, hoje a gente faz desde a parte da escavação arqueológica, passa por toda a parte curatorial em laboratório, até as análises químicas, né? Então, hoje a gente tem, vamos assim dizer, expertise na equipe para fazer toda essa trajetória que começa em campo, nas escavações, e vai até essas análises de laboratório. O André faz parte de uma equipe internacional de pesquisadores da USP, com a Universidade de Harvard, o Instituto Max Planck da Alemanha, e estuda, como ele disse, o DNA desses vestígios humanos encontrados no continente americano. Vira notícia. De onde viemos? A pergunta não é nova, mas a resposta só veio com um avanço tecnológico que ainda está em desenvolvimento. A extração de DNA de ossos humanos que ficaram enterrados por mais de 10 mil anos. Os cientistas estudaram 9 ossadas humanas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, dos mesmos sítios arqueológicos de Luzia, a ossada de uma mulher que teria vivido há mais de 11 mil anos e é considerada a primeira brasileira. O resultado do estudo mostrou que a Luzia vai precisar de um novo rosto. Este aqui, com o nariz e os lábios mais grossos, foi feito com base na ideia de que ela descendia de povos africanos. Mas a análise do DNA do povo de Luzia mostrou que o código genético é semelhante ao de todos os outros povos indígenas da América. E aí, as feições seriam mais parecidas com a dessa reconstituição aqui. Grosso modo, o cenário que a gente tem hoje é que 98% da ancestralidade ameríndia pode ser traçado a uma única chegada na América. O que me leva a deduzir... O que nos leva a deduzir que as conclusões dos seus estudos não são compatíveis com a teoria da NIED. Não necessariamente, né? Primeiro, lembrar que a arqueogenética é um campo novíssimo, né? Ano passado foi a primeira vez que se publicou dados a esse respeito. É como a geografia no século XVI. Então, tem um mundo para ser descoberto. Então, a gente ainda não está no momento de fazer afirmações muito concretas. Estamos num processo. Por um lado, parece bastante claro, não só pela arqueogenética, mas como estudo genético de populações atuais, que os nativos americanos que a gente conhece hoje e aqueles que a gente conhece arqueologicamente através dos seus esqueletos, de fato, não devem ter chegado na América antes de 20 e poucos mil anos atrás. Isso quer dizer que as ocupações antigas da Serra da Capivara não existiram? Não necessariamente, porque pode ser que tenha existido uma outra população que depois foi completamente substituída. Nesse sentido, os nossos dados ainda não dialogam diretamente, né, com o trabalho que é feito na Serra da Capivara, porque é isso. Vamos dizer assim, a profundidade temporal que essa diversidade genética aponta não passa dos 20 mil anos. Então, não tenho como te dizer que é uma prova de que não existiam, mas também não é uma prova de que existiam. O processo científico é que vai esclarecer essas questões. Como é que você acha que isso vai ser conciliado? Bem, o que acontece é que nós temos lá material humano com datações que foram feitas em laboratórios do mundo todo e que dão essas datas. E depois tem outra coisa, quando eu cheguei lá, nos anos 70, ainda havia muitos índios, como eles chamavam, escondidos lá onde hoje é o parque. Porque quando os brancos chegaram lá, mataram os índios e muitos se esconderam e ficaram então escondidos lá. E eu vi esses índios, inclusive eu tenho até hoje netos desses índios que trabalham conosco, que são completamente africanos. Eles não têm nenhuma característica dos indígenas. Eles têm a pele muito escura, o cabelo pichain, negro, e eles têm, inclusive nós temos esqueletos que foram estudados e que os especialistas disseram que têm características africanas. E também tem datações na Bahia e que fazem crer que entraram pela Bahia também. O que a gente está vendo é que o processo da ciência e da própria história é sempre em movimento. Sim, porque hoje você tem dados que mostram que houve grupos humanos que entraram pelo Chile, vindo do Pacífico. O homem chegou às Américas por vários caminhos. Isso só aguça o interesse de todos nós por essa história, para a gente estar acompanhando passo a passo cada capítulo. E também mostra o seguinte, que o Brasil tem
uma ciência de tal excelência que merece e precisa de muito mais investimento. E nisso todo mundo concorda. A gente volta em instantes depois de um rápido intervalo.